Olá, bem-vindos ao Holomorph. Ser ou não ser? Eis a questão. É ou não é o inglês uma língua com a escrita fonológica? Bem, a resposta é não. O inglês é uma língua com a escrita altamente etimológica. Pegue, por exemplo, esta palavra. Essa palavra, hoje em dia, é dita night. Mas ela é escrita dessa forma porque antigamente era knicht. E não são os franceses falando knigts. Por que mais da metade dos sonetos do Shakespeare não rimam mais? Um dos fatores que contribuiu para esse desacordo entre fala e escrita foi a grande mudança vocálica, ou The Great Vowel Shift. Bem, como eu disse, a maior parte dos sonetos do Shakespeare não rimam mais. Mas o exemplo que eu vou dar para vocês não é do Shakespeare, porém é da mesma época. Eu vou pegar a segunda instância do primeiro canto dos Lusíadas, traduzido para inglês. Então, nós temos em português. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando, a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Em inglês isso ficou: Likewise, those kings of glorious memory, who sowed and propagated where they passed their faith with the new empire, making dry the breasts of Asia and laying waste black Afric's vicious glebe, and those who by their deeds at home left not their names defaced, my song shall spread wherever there are men, if wit and art will so much guide my pen. Então, como vocês podem ver, memory não rima com dry e não rima com by. E past não rima com defaced ou waste. O que está acontecendo aqui? Será que era memory, dry e be? Ou memory, dry e by? Será que era past, wast e defast? Ou era paste, waste, defaced? Vamos ver de perto. Aliás, tem até uma história interessante que aconteceu comigo. Eu tava ouvindo o Thriller do Michael Jackson, tipo, há muito tempo. E tem uma parte que tem um poema narrado. E ele soa assim: Creatures crawl in the search of blood to terrorize y'all's neighborhood. E eu percebi que blood e neighborhood, que deveriam rimar seguindo a lógica da música, não rimavam. E eu pensei, isso deve ser uma referência a um texto da época do Shakespeare, onde blood rimava com neighborhood. Mas não, nada a ver, eu me enganei. Que foi o Great Vowel Shift, a grande mudança vocálica. Foi um dos responsáveis por essas coisas não rimarem mais, como eu disse no início. E aconteceu mais ou menos a partir do século XV, principalmente na Inglaterra. E foi uma mudança, entre aspas, brusca das vogais longas. Vogais longas que coincidem, por exemplo, com as do nórdico antigo. Então nós temos em inglês foot, que antes era foot, com o nórdico antigo, fotr. Os dois significando pé. E nós tínhamos essas palavras: time, mit, mat, mat, mot, fod, hus. E não foi uma mudança que aconteceu assim tudo de uma vez. Foi passo a passo. E mais ou menos num ciclo. Mais ou menos como aconteceu nas vogais do português micaelense. Elas meio que vão fazendo um ciclo para compensar o valor fonêmico, para conservar esse valor fonêmico. Então, mas não vou mais entrar nesses as e us do português micaelense. Enfim, voltando. Então, nós vamos passo a passo. Primeiro, houve a ditongação das vogais altas, fazendo elas irem um pouco mais para o centro. E depois nós tivemos a elevação das médias altas. Não sabe qual das duas ocorreu primeiro, se primeiro as médias altas se elevaram e depois essas fizeram a ditongação e desceram, ou se elas desceram e puxaram essas de cima. Mas enfim, a ordem nós não sabemos e isso moveu todo o sistema, fazendo um ciclo. Então, time virou time, met virou meet, mat fundiu também e virou meat, mat virou mate,
got virou goat, food virou food e whose virou house. Veja como uma coisa vai tomando lugar da outra nesse mapa. Assim criando o sistema de vogais do inglês, que é muito estranho se você está habituado ao alfabeto latino. Então, dri virou dry. Se e se fundiram-se e viraram si. Got virou gate. Bought virou boat. Goes virou goose. E moose virou mouse. E assim nós temos esse sistema de vogais do inglês que é absurdamente bizarro. E se gostaste deste vídeo, curte, compartilha nas redes sociais, segue também o Alan Morph em todas as redes sociais, tá tudo aí na descrição. Comenta qualquer coisa. Compartilha esse vídeo, eu acho que eu já falei isso. Se inscreve no canal e, como sempre, salve!